aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele, também nós somos neste mundo. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, fechemos nossos olhos. Mais uma vez, agradeçamos a Deus e peçamos que Ele nos abençoe neste culto, EBD, momento que vamos cantar e também ouvir novamente a palavra pregada. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nos sustenta, e que nos guia, e que com grande amor com que o Senhor nos amou, que nos redimiu, que nos libertou de nossos pecados, da condenação eterna, da ira que um dia será derramada sobre este mundo. Muito obrigado, meu Deus, por essa graça maravilhosa manifestada em nossas vidas. Venha nos abençoar na EBD, para que aproveitemos o melhor possível, Pai, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, o estudo que será ministrado e todo o trabalho que ainda realizaremos como culto e adoração ao Teu santo nome, para que assim o Teu nome seja glorificado e exaltado neste dia. Nos abençoe, Pai, fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus é amor. 1 João 4, versículo 8, um dos textos mais conhecidos, um dos atributos mais comentados, mais falados, seja na boca dos crentes, dos cristãos ou dos evangélicos em geral, e até na boca dos ímpios. Todos gostam de frisar e de repetir: Deus é amor. Portanto, é um dos atributos mais mal compreendidos
mal interpretados. Pois muitas vezes o que se fala de amor a respeito de Deus é um mero sentimentalismo humano, falho. Como se Deus pudesse amar deixando de ser justo. Como se Deus pudesse amar deixando de ser santo. Deixando de ao mesmo tempo odiar o mal e o pecado. Como se Deus não fosse capaz de nem mesmo enviar pecadores ao inferno ou à condenação eterna. Da mesma forma que a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia também afirma que Deus é um Deus que se ira. E a ira de Deus é a sua santa indignação, justa e santa indignação contra todo pecador que o rejeita. Porque é isso que todos nós merecemos. Eu até costumo dizer que se Deus não salvasse ninguém, se Deus não tivesse nos amado, não é, ou manifestado ou demonstrado o seu eterno amor por criaturas humanas para salvar, se Deus simplesmente não falasse conosco e nos abandonasse desde o início, nos deixasse viver do jeito que gostamos de viver, no pecado, e enviasse todos para a condenação eterna, Deus não deixaria de ser santo, justo e bom. Não deixaria de ser. E a gente vai ver isso. Deus é amor. Mas Ele decidiu amar. Tudo de forma consistente. Tudo de forma consistente, como nós já vimos aqui, Deus é perfeito em todos os seus atributos. Tudo de forma muito consistente com o seu caráter. Tudo muito bem dirigido por cada um dos seus atributos. Então, quando Deus ama realmente intensamente, de forma que Ele vai produzir os efeitos na vida daquele que Ele ama, os efeitos salvíficos, redentores, sem deixar de ser santo e justo, sem deixar de ser quem Ele é. Deus é Deus, Ele é imutável, Ele é eterno. Se Deus pudesse melhorar alguma coisa, não seria mais Deus. Se pudesse subtrair algo, não seria mais Deus. Mas Ele é completo, Ele é perfeito. Então vejamos de forma mais profunda, né, um pouco mais profunda, o que é esse amor. Esse amor que nós encontramos na Bíblia, que se refere a Deus, né, fala da natureza de Deus. Deus é amor, significa que na essência, a essência divina é amor. Não é que o amor é Deus, o amor não é Deus, Deus é que é amor. Porque Deus é a soma de todo o seu caráter, de todos os seus atributos. Então Deus é amor. Isso faz parte da essência de Deus. Então Deus não tem o amor como um apêndice, é um apêndice apenas. Ou o amor de Deus é como se fosse um acessório ou um ornamento em Deus. Ou seja, Deus em sua essência, Ele é amor. Então, assim como Ele é perfeito, Ele é santo em todos os seus atributos, Ele age em santo amor em todos os seus atributos divinos. É o que diz 1 João 4:8, na parte final, né, do versículo. Deus é amor. E onde nasce esse amor? Qual a razão para o amor de Deus? Deus tem os seus objetos de amor. E o grande objeto de amor de Deus é Ele próprio. O próprio Deus ama a si mesmo. Deus não precisa criar para manifestar o seu amor. Não é uma necessidade. Como se Deus estivesse solitário, necessitado de amar, e aí Ele criou para poder manifestar o seu amor. O amor não nasce a partir da criação. O amor de Deus não nasce a partir da criação do homem, a sua imagem e semelhança. O amor
ele nasce na relação das pessoas da Trindade. Porque Deus é um ser triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há um relacionamento de amor desde toda a eternidade dentro da Trindade, de tal forma que Deus se basta, ao contrário de nós. Eu não me basto, eu não sou autossuficiente, eu não sou independente, mas Deus é. Eu sou fraco, Ele é forte. Ele é o Todo-Poderoso. Então Deus ama a si próprio desde toda a eternidade. Vejamos algumas escrituras. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem. Eu vou procurar achar o mais rápido possível. Não sei se é possível colocar na tela os textos, rapidinho aí, né, se for possível. A gente vê na Bíblia que Deus Pai ama o Filho. Deus Pai ama o Filho. João 17, 24, abre na sua Bíblia, vamos ler algumas escrituras aqui para nos ajudar. João 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. João 17, 24, veja: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse criado, antes que o universo fosse criado, já havia uma relação de amor, porque é a essência de Deus. É por isso que o único Deus vivo e verdadeiro é um ser triuno. Se Deus não fosse um ser triuno, três pessoas em um só Deus, se Deus não fosse uma trindade, Deus não seria amor. É por isso que Alá, o Deus islâmico, né, dos muçulmanos, ele não é amor. Ele não pode amar. Só o Deus da Bíblia é amor. No paganismo, você não vê esse tipo de amor atribuído às divindades. É algo único, é algo singular. Só o Deus da Bíblia ama de verdade, só. Porque os outros são falsos, né? É claro, é óbvio. Todos os outros são mentirosos, são falsos. Mas os homens, por causa do pecado, vivem na sua cegueira espiritual. Nós temos então o amor do Pai, antes da fundação do mundo. Temos o amor do Filho pelo Pai. A gente vê isso em João 14, 31. Há várias escrituras, né? Mas eu quero pegar apenas o João, né? Apenas esse autor, o apóstolo João. João 14, versículo 31. Deixa sua Bíblia aí aberta em João. Diz assim: contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Eu amo o Pai. Cristo declarando o seu amor pelo Pai, assim como o Pai declara o seu amor pelo Filho. E o Espírito Santo? A gente não tem uma declaração explícita, mas a Bíblia fala que o Espírito é espírito de amor. Um exemplo disso é Romanos 15, versículo 30. Romanos capítulo 15. Nós vamos ler muita Bíblia aqui, tá? É estudo bíblico. Vamos ler muitas escrituras. Romanos 15, versículo 30. Olha o que diz aí. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo. É o Espírito Santo. O amor do Espírito. O Espírito ama. Que lutei juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Pois, se Deus é amor, significa que Jesus é amor, o Pai é amor e o Espírito também é amor. Porque é um só Deus.
O Pai é Deus, o Espírito é Deus, o Filho é Deus, e a essência de Deus é amor. Característica de Deus tão comentada, mas muito mal compreendida. Muito mal compreendida. Muitos teólogos, quando vão tratar do amor de Deus, e aí quando a gente faz os nossos estudos em casa, preparando para trazer para a igreja, a gente fica ouvindo, lendo a opinião dos teólogos, dos estudiosos, vai nos livros, né? Principalmente na Bíblia, porque a Bíblia é a nossa única fonte, né? Mas a gente vai pesquisando os estudos que foram feitos a partir das Escrituras Sagradas. Eles resumem o ensino do amor, mostrando que esse amor, ele vai ter as suas demonstrações através de outros atributos de Deus. Por exemplo, o próprio amor de Deus é um atributo ligado à bondade de Deus. Então você vai ter algumas divisões que dizem assim, olha, Deus é bom. E a partir da análise bíblica da bondade de Deus, você chega ao amor de Deus. Porque se Deus é bom, Ele é o padrão absoluto de moralidade, do que é certo e errado, e Ele age com bondade com todas as suas criaturas, né? Jesus vai dizer, Ele faz nascer o sol sobre ímpios e justos. Então você vê a chuva caindo, né? O sol, e você vê as pessoas trabalhando, as pessoas prosperando e conquistando, aproveitando as coisas que Deus criou. Isso tudo é manifestação da bondade de Deus, da sua graça e do seu amor também, o amor geral de Deus. E por isso que alguns atributos de Deus estão muito atrelados à manifestação desse amor, ou são dimensões do amor de Deus, que são a sua benevolência, a sua graça, a sua misericórdia, a sua persistência. Tudo isso são dimensões do amor de Deus: benevolência, graça, misericórdia e persistência. Mas eu quero abordar de uma forma um pouco diferente. Eu quero falar de algumas características, 9 características. 9 características. Eu não vou me estender em cada uma, porque não vamos ter tempo para isso. Mas vamos sempre procurar a base bíblica para cada uma dessas características. 9 características do amor de Deus. E aí você vai perceber que nessas 9 características, você tem a benevolência de Deus, você tem a graça de Deus, que é o favor dele, né? Por pecadores indignos que não merecem nada. Aquele que é alvo do amor não merece esse amor. E a persistência, né? Ou a misericórdia, Deus que ele retém a sua ira, né? Para que o pecador tenha um tempo para o arrependimento. Ele retém, a misericórdia de Deus é Deus reter a sua ira por um tempo, né? Até mesmo sobre o seu povo, né? Sobre os pecadores que Ele deseja salvar. E a persistência desse amor, que é um amor que não acaba. Um amor que começa e vai até o fim, e vai por toda a eternidade, esse grande amor de Deus. Então vejamos as 9 características do amor. Primeira característica: o amor de Deus é um amor eletivo. Entendeu? É um amor de eleição. Ou seja, a razão para Deus amar, o motivo para Deus amar pecadores, salvar pessoas, não se encontra na criatura, não se encontra no homem. A razão, o motivo se encontra no coração de Deus, apenas em Deus, que é um coração insondável. Você não vai descobrir a razão exata, mas você pode ter a garantia, a partir da Bíblia, que o amor de Deus é eletivo. Desde toda a eternidade Ele escolheu, e tendo como fundamento o amor eletivo dEle. Em amor Ele escolhe pessoas para receberem os seus benefícios salvíficos, redentores. Isso parte de Deus, não parte de nós. Nós não contribuímos com nada. É um amor de eleição.
Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Veja o que diz, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo fosse criado, desde toda a eternidade, nos escolheu nele quem? Nele quem? Cristo, Jesus. Nos escolheu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, Deus simplesmente decidiu amar. Em amor Ele escolheu. A razão para Deus salvar um pecador está aí, no coração de Deus, na mente de Deus, desde toda a eternidade, sem nenhuma influência externa. É algo que está no próprio Deus. Se Deus simplesmente não decidisse, nada aconteceria. Nada aconteceria. A gente vai ver que esse amor também é soberano, né? Segunda carta aos Tessalonicenses, 2:13. Segunda carta aos Tessalonicenses, 2, versículo 13. Aqui explica muito bem. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, sempre dar graças. E aí Paulo, ele está sendo grato a Deus pela salvação daqueles irmãos, pela igreja de Tessalônica. Sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Olha, amados por quem? Pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então essa escolha vem da decisão de Deus de amar, movido por amor. Deus decide amar os pecadores, o seu povo eleito. Ele escolheu desde o princípio para a salvação. Então aqui é a causa, pela santificação e fé na verdade. Então, você tem o fim e você tem o meio. O fim é a salvação, o meio é a santificação na verdade. E fé na verdade, santificação e fé. Qual é o meio para que o pecador receba os benefícios? A fé em Jesus Cristo, para que ele possa ser santo. Então, Deus decidiu. Deus não foi influenciado por ninguém, por nada externo a Ele. É um amor eletivo. É um amor que Ele tem pelo seu povo, que Ele não tem por mais ninguém. É um amor especial que Ele tem apenas pelos eleitos, aqueles que são alvos do seu amor, da sua graça. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso vem de vós? Efésios 2:8, né? E vem de vós? Não. É um dom de Deus, nasceu no coração de Deus e foi efetivado na história, efetivado no tempo e no espaço. Olha que bênção, olha que coisa extraordinária. Ele tem e esse amor tem o seu efeito, porque é um amor redentivo. 1 João 4:10. 1 João 4, versículo 10. Voltando aqui ao texto básico, não é isso? Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A obra de Cristo foi propiciatória. E Ele fez isto como manifestação, como demonstração do grande amor eletivo de Deus por nós.
Então é um amor que redime, é um amor que salva, é um amor que tem um efeito poderoso na vida do pecador. Então, se alguém foi salvo, se alguém foi liberto, foi por causa do grande amor de Deus por ele. Se você está aqui hoje, porque Deus foi amoroso contigo. Ele te amou, Ele te tirou das trevas, te trouxe para a luz. O sacrifício de Cristo foi propiciatório, foi satisfatório. Cristo satisfez toda a justiça de Deus. Você sabe o que é o propiciatório? Aquela tampa que ficava em cima da Arca da Aliança é o propiciatório. O sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, aspergia sangue sobre o propiciatório, e é isso que Cristo é para nós. E Deus nos aceita. Mas isso começou com amor, lá na eternidade, se manifestou no presente tempo, nas nossas vidas. Então, se eu me converti, porque Deus me amou primeiro, Ele me amou e me salvou. A cruz, a mensagem da cruz é a demonstração máxima desse grande amor por nós, amados. Tanto da justiça, quanto do amor de Deus. A gente tem que entender isso. Porque não foi só o amor de Deus demonstrado, a santidade e a justiça. Porque o pecado e o pecador estava sendo punido na cruz. Cristo se fez pecado em nosso lugar. Ele não tinha pecado, mas Ele morreu uma morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Então toda a ira de Deus, a justiça de Deus, caiu sobre Cristo. Cristo cumpriu toda a justiça de Deus, e a ira de Deus caiu sobre Ele, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Então Cristo satisfez na cruz, e por isso nós podemos ter um relacionamento de amor com esse Deus. Deus não deixou de ser justo ao nos amar, porque Ele resolveu o problema do pecado. Resolveu o problema. Essa barreira que nos separava dele. É um amor redentivo. Éramos fracos, éramos ímpios, éramos pecadores, éramos inimigos de Deus, conforme diz Romanos 5. Veja o que diz também Romanos capítulo 5, versículo 8. Aliás, Romanos 5, versículo 5. E depois o versículo 8. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, uma pessoa é salva quando o amor de Deus é derramado no coração do pecador. Ele é salvo. Ele recebe o amor de Deus. E de que forma Deus faz isso? Por meio de Jesus Cristo. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é a prova do amor de Deus? Cristo morreu por mim. Cristo morreu por nós. Esse amor, então, amados, é um amor sacrificial. Sacrificial. Por isso que uma definição bem básica, bem resumida do que é o amor de Deus, vai dizer o seguinte: dizer que Deus tem amor como atributo é dizer que Ele se doa eternamente aos outros. Amor é se doar pelo outro. O amor de Deus é a sua autodoação por nós, uma doação eterna por pecadores totalmente indignos de merecer. Isso é amor. E Ele prova. Ele se doou. Então o amor, ele é sacrificial. E é diferente do amor humano. Geralmente o amor humano é interesseiro. Mas o amor de Deus é sacrificial. O que Deus ganha conosco? Nada que Ele já não tenha. Quando nós oferecemos a nossa oferta a Deus, quando nós oferecemos o nosso louvor, o nosso serviço ao Senhor, é uma resposta de amor nossa a Deus. Mas tudo que oferecemos a Deus já é dele. Já é dele. Não é verdade? Tudo é de Deus. É como uma criança que pede ao pai um dinheiro, né?
pai, eu preciso de R$50. Tá bom, meu filho. Aí o filho chama a mãe para a loja. Mãe, eu quero comprar um presente para meu pai. Eu tenho R$50. É aniversário do papai amanhã. Aí ele compra o presente, no dia do aniversário. Ô papai, olha o que eu te dei. Mas de onde vem a fonte? Do Pai. O que oferecemos a Deus já é de Deus, vem de Deus. Estamos apenas reconhecendo quem Ele é. Estamos apenas dando glória a Ele. Coisa que os ímpios não fazem. O ímpio não faz isto. Come as coisas de Deus, se alimenta das coisas de Deus, desfruta de tudo que Deus tem, tudo é de Deus, mas não dá glória a Deus. Esse é o grande pecado da humanidade. Porque não reconhece o seu grande amor, que é um amor sacrificial. E aí vocês conhecem João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, doação eterna, autodoação, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É amor sacrificial. Não é apenas em favor de ou em benefício de, mas em lugar de pecadores, totalmente perdidos. Quarto lugar, ou característica, é um amor eterno. É um amor que não acaba, é um amor que permanece eternamente. Pois assim como Deus é eterno, todos os seus atributos também são eternos. Porque é a essência de Deus. Então Deus não pode deixar de nos amar jamais. Ou seja, aquele que Deus ama, Deus o ama por toda a eternidade. Jeremias 31, versículo 3. Veja o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Deus tinha milhares de razões e motivos para não amar o seu povo. O seu povo sempre o rejeitou e muitas vezes demonstrou falta de amor, não teve essa resposta ao grande amor de Deus. O nosso amor sempre é falho. Sempre será falho. Por mais santificado que sejamos, ainda vamos falhar na nossa resposta a Deus, em amor a esse Deus maravilhoso. O próprio Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, Jeremias capítulo 2, veja só o capítulo 2 de Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 2 e o versículo 6. Jeremias 2, 2 e 6. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Veja o que Deus fala através de Jeremias. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva. Ou seja, o povo de Deus, Israel, é como uma noiva recém-casada. Então ele está lembrando: quando era tão jovens, você me amava, você tinha uma grande afeição por mim. Ele faz uma comparação, a noiva com seu noivo, recém-casados, tanto amor. Aí se esse amor não é cultivado, aí passa 10, 20 anos, acaba. É por isso que o casamento não é fundamentado só em amor. O casamento tem que ser fundamentado na aliança, um pacto de aliança. Porque a partir do pacto de aliança é que o amor vai crescer, é renovado. Entenderam agora? Porque nós somos falhos, somos pecadores. Então, mas Deus não falha. Deus não deixa de amar, o amor de Deus não esfria. Nós esfriamos, nós desanimamos muitas vezes, mas Deus não. O amor de Deus permanece fervoroso por nós. Então Deus fala com a nação, com o seu povo. Ele diz: e do teu amor quando noiva, e de como seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. E o versículo 6: e se perguntarem, onde está o Senhor?
que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E aí eles deveriam se lembrar desse Deus que nos tirou do nada, não é assim? Nos tirou de um lamaçal, nos tirou de um deserto onde não tem nada. E esse Deus nos amou com amor eterno, um amor que não falha, um amor que permanece e que não acaba. E o amor de Deus, então, é um amor imenso, porque nós temos um grande Deus. Deus é grande e o seu amor também é grande, imenso, imensurável. Como medir o amor de Deus? Como nós podemos medir esse tão grande amor? 1 João 3 ainda, voltando agora na carta de João, o apóstolo do amor, não é isso? É o apóstolo do amor. Ninguém fala mais sobre amor na Bíblia do que João, né? João 3, primeira carta de João 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. E como mensurar o tamanho desse amor? Como mensurá-lo? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aqui está a medida do amor. Deus chama inimigos, rebeldes, pessoas condenadas, pessoas que não merecem o seu amor, que não merecem a salvação. E quando Deus os ama, os salva, os liberta, os torna filhos de Deus. Esse é o grande amor de Deus. Nisso consiste o seu grande amor, é que Ele nos torna filhos. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então é um amor grande. É por isso que Paulo ora na sua carta aos Efésios, capítulo 3. Olha o que diz lá. Efésios 3, 17 a 19. Veja só a oração de Paulo para que a igreja compreendesse o grande amor de Deus. Efésios 3, a partir do 17 até o 19. 3, 17 a 19. E assim, a oração de Paulo, é a oração. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, todas as dimensões do amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Largura, um certo estudioso da Bíblia vai dizer que essa largura se refere a barreiras que foram quebradas. É um amor que se estende a todo tipo de pessoa. Então não há mais judeu, não há mais grego, é assim? Todos são um só em Cristo, é a sua largura, né? O seu comprimento, porque começa lá na eternidade, é o comprimento eterno, sua eternidade. A altura, porque pelo seu amor Ele nos leva aos céus, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Profundeza, porque Deus nos tirou do mais profundo lamaçal do pecado e de perdição eterna. Essa é a dimensão do amor de Deus, essa dimensão. Eu acredito que é isso mesmo que Paulo está falando. Faz muito sentido, não faz? Conhecer a altura, comprimento, a largura e a profundidade do seu grande amor. E esse amor, então, é um amor doador. Lembra da definição de amor? É um amor, é a doação, a autodoação de Deus por nós. Então o amor, a característica do amor é um amor que se doa. Toda manifestação de amor tem que haver uma doação. E sem a influência do amor de Deus, sem a influência
santificadora do amor de Deus, toda a nossa manifestação de amor pelo outro, pelo próximo, sempre vai ser interesseira. Ou seja, você faz uma atitude de benefício para o outro, de amor, mas por causa do pecado, do egoísmo, do orgulho humano, nós estamos, no fundo, querendo algo em troca. Mas o amor não espera nada em troca. O verdadeiro amor é assim, é doação por completo. Mas é uma doação que transforma. Quando Deus se doa pelo pecador, há uma transformação. Há uma transformação na vida desse pecador eleito por Deus. No amor de Deus, nós recebemos tudo o que nós precisamos. João 3,16. Para que tenham a vida eterna. Novamente, João 3,16. Ele se doou por nós, para que tenhamos a vida eterna, ou seja, tudo o que nós realmente precisamos. É um amor doador. Tudo que nos faltava para nos relacionarmos com Deus, nós não tínhamos menor condições de nos aproximar de Deus, de falar com Deus, de obedecer a Deus, mas nós recebemos tudo isso gratuitamente no Deus que nos amou, porque Deus assim nos escolheu em amor. Ele se doou para nos enriquecer. Paulo disse que ele se fez pobre para nos enriquecer em tudo. Que riqueza é essa? É riqueza material? Não. É vida com Deus, é vida eterna, é relacionamento com Deus, é a salvação. Esta é a nossa riqueza. Todo crente possui essa riqueza da graça e misericórdia de Deus. Esse amor é um amor que procura, essa sétima característica. O amor de Deus procura. É aquele que procura e acha. Lucas capítulo 15, nós temos 3 palavras sobre o Deus que procura e acha. Não é isso? Uma delas que eu quero destacar é da ovelha perdida. Veja lá Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A ovelha perdida, nós temos a dracma perdida, nós temos a parábola do filho pródigo, porque o personagem principal do filho pródigo não é o filho perdido rebelde, é o pai, que representa Deus. É o personagem principal da parábola, é o próprio Deus. Porque ali o destaque, a grande lição é o amor de Deus que perdoa o pior, aquele que estava na rebeldia, e o que Deus faz por ele. Ele é o personagem principal. E aqui nós vimos o amor de Deus ilustrado, buscando, achando, aquele que estava totalmente desorientado, sem condições, que é a ovelha. A ovelha não tinha como achar o caminho de volta, estava completamente perdida. Então lhes propôs essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja, é um amor que se alegra. Olha, o Deus que não necessita de nada e de ninguém, Ele decidiu me amar, mas o amor dele é tão profundo, é tão maravilhoso. Quando Ele salva um pecador, liberta o pecador, o próprio Deus se alegra, se regozija quando um pecador se arrepende. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Esse é o amor de Deus. É um amor que procura o que estava perdido. E é um amor soberano. Nós falamos sobre o amor de eleição, um amor eletivo. Então esse amor é um amor soberano. Ou seja, novamente, é um amor que não é influenciado por nada, nem por ninguém em seu grande amor. Deus não recebe influência de ninguém. Nada fora ou externo a Deus pode impulsionar Deus a amar os pecadores.
Toda iniciativa vem do próprio Deus, e Deus faz isto por amor a Ele mesmo. Ou seja, Deus ama a Ele próprio, e por amor a Ele, Ele nos ama. Por amor a Ele mesmo. Porque o fim de tudo não está no homem, porque a glória não é nossa. Deus nos ama para manifestar a riqueza da sua graça, da sua misericórdia, e para que no fim toda a glória seja dele. E por isso que Ele nos ama, para manifestar a honra, a dignidade do seu nome. Salmos 23, versículo 3. O que diz lá? Salmo 23, versículo 3. E depois Isaías 48, 9. Vamos todo mundo abrir? Salmo 23. Todos conhecem o Salmo 23? Versículo 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de quem? Do seu nome. O único ser que pode afirmar que ama a si próprio sem pecar é Deus. Deus não ordena que amemos a nós mesmos. Não há esse mandamento na Bíblia. Deus manda amar o próximo. Já somos egoístas demais, não é assim? Já somos egoístas demais para amar a nós mesmos. Você só vai viver bem, em paz, se você aprender a amar o outro, assim como você já se ama. Mas Deus ama a si mesmo. Deus, como eu disse, Deus é independente, Ele se basta por si só. Então, por amor ao nome dEle, Ele nos guia, Ele nos salva. Isaías 48, versículo 9. Isaías 48, versículo 9. Olha só. Por amor do meu nome, o nome de Deus. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Ou seja, Deus é fiel à sua aliança. Deus continua fiel. Por amor ao nome dEle, Ele não vai negar a si próprio. Não vai negar o que Ele disse. O que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai executar. Por amor ao nome dEle. Porque se fosse depender da nossa boa vontade, Deus já nos teria abandonado há muito tempo, porque basta uma falha da minha parte para a aliança ser quebrada, não é? Basta uma parte. Então Deus garante que a aliança será eterna, será firmada, por amor ao nome dEle. Então Deus não jurou por algum homem quando Ele fez a sua aliança. Ele jurou pelo próprio nome dEle. Ele jurou por Ele mesmo. Não há ninguém maior do que Deus. Ele é único, Ele é supremo. Não é assim? Então, por amor a Ele mesmo, Ele não nos extermina. Olha que nós estamos seguros, tá, gente? Graças a Deus. Por amor a Ele mesmo, Ele não nos extermina. Mas aqueles que rejeitam o seu amor sofrerão as consequências de seus pecados por rejeitar o grande amor de Deus. É um amor soberano. É um amor que triunfa. É um amor que triunfa. Romanos 8, 37 e 39. Até 9:30, é isso mesmo? Até 9:30, o estudo? Romanos 9, 11 a 15. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Romanos 9, perdão, amados, Romanos 8, é o capítulo 8. 37 a 39. Romanos 8, 37 a 39. Diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A Bíblia diz que somos mais do que
vencedores. Por quê? Porque o amor vai triunfar. O amor de Deus não perde. Ele garante a nossa vitória. Ele garante que vamos perseverar até o fim. Está garantido. Se você é filho de Deus, se você realmente é eleito do Senhor, e o amor de Deus está sobre a sua vida, e o amor de Deus foi derramado sobre o seu coração, conforme Romanos 5:8, 5:5, né? E então, você vai triunfar, porque eu estou bem certo, olha a certeza, eu estou bem certo, com base no amor de Deus por mim, e todas as características desse amor. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus por esse louvor. Nós precisamos fortalecer nossos corações nessa certeza. Conhecer o amor de Deus nos dá muita certeza, muita tranquilidade, sabe? Muita paz, descansar em Deus, de que o amor dele vai triunfar até sobre as minhas fraquezas. Saber que Deus nunca vai me amar menos ou mais porque eu pequei ou porque eu fiz uma coisa boa. Ah, se eu for um bom crente, se eu for o melhor crente, Deus vai me amar mais. Não, o amor dele já é eterno. Não tem, é sem medida sobre nós. Ah, se eu pecar, eu caí em pecado, Deus não me ama mais. Não, Deus continua te amando da mesma forma. E porque Ele ama, Ele castiga também, né? Ele puxa a orelha, né? Ele também disciplina, Ele usa a vara da disciplina, porque ama. Nunca, Deus nunca vai deixar de nos amar, porque o amor dele triunfa, é triunfante. Então, amados, apliquemos em nossas vidas essa verdade gloriosa. Primeiro, temos que apreciar o amor de Deus. É um amor perfeito, é um amor incomparável. Apreciemos esse grande amor de Deus por nós. Isaías 49:15. Veja o que diz lá Isaías, o profeta Isaías 49:15. São tantas escrituras que nos falam desse grande amor. Isaías 49, versículo 15. Veja o que diz a palavra do Senhor. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Você consegue imaginar uma mãe abandonando o filho? Mas acontece, né? Quem é mãe e pai aí não consegue imaginar, é uma coisa terrível. Imaginar uma mãe. Mas aí quando você vê os telejornais, quando você pesquisa na internet, você vai encontrar casos de mães que colocaram o filho no lixo. Não tem? Ainda que a mãe, uma coisa que é muito difícil de acontecer, ainda que abandone, Deus jamais, ou seja, Deus nunca falha. Um pai e uma mãe terreno podem falhar, mas Deus não. Ele não se esquece dos seus filhos. Ele não se esquece de você. Então aprecie esse amor. Temos então que ensinar esse amor. Ensinar as pessoas perdidas o grande amor de Deus. E para ensinar o amor de Deus aos perdidos, eu primeiro preciso mostrar para os perdidos que eles estão perdidos. Não é apenas dizendo, Jesus te ama, Deus te ama, e a pessoa vai falar assim, que bom, me ama, tá bom. Vou viver minha vida do jeito que eu quero, Ele me ama demais. O pecador precisa saber o que é o amor de Deus. Ele não vai saber o que é o amor se ele não entender a sua condição espiritual. Ele não vai entender o que é o amor. Se ele não entender que ele é um pecador perdido indo para o inferno, que ele não merece o amor só será admirado se entendermos qual é a nossa situação diante de Deus, o que realmente precisamos, né? O que realmente merecemos da parte de Deus. E o que merecemos não é o amor dele. Então nisto o amor se torna algo
extraordinário para nós. E temos que ensinar isso às pessoas. Temos que exercitar o nosso amor a Deus e ao próximo. Então, se Deus nos ama, Ele nos ensina, Ele nos dá o padrão do que é o amor. Devemos também amar a Deus e amar o próximo. E devemos então permanecer neste amor. Permanecer no amor. Como é que eu permaneço no amor? Tendo comunhão com Deus. Permanecendo em Deus. Permanecer em Deus significa permanecer no seu amor. Porque Deus é amor. E eu tenho comunhão com Deus por meio de Cristo. Ele demonstrou seu amor por mim. Essa é a minha resposta a Deus. Confessando os meus pecados, me humilhando diante dEle, adorando a Ele, obedecendo a Ele. Perceba que na carta de João diz muito claramente, a gente tem sempre essa verdade, que fé, amor e obediência, essas três coisas andam juntas o tempo todo na carta de João. Não existe verdadeira fé aonde não há amor. Se há fé verdadeira, há amor verdadeiro a Deus e ao próximo. E se há amor verdadeiro, há obediência verdadeira. Aquele que não me ama, não guarda os meus mandamentos. Quem não ama a Deus não obedece. Amém, igreja? Se alguém tiver alguma pergunta, vamos encerrar aqui, porque já está quase na hora, né? Do culto. Agora são 9h33, né? 9h40 o culto, não é isso? Amém, então? Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez, agradecer a Deus pela palavra dEle. Obrigado, Pai, mais uma vez, pelo dom das Escrituras Sagradas, pelo Teu grande amor que é derramado em nossos corações, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo fato de ter morrido por nós e termos crido nele de todo o coração, nós podemos experimentar esse grande amor e que esse amor transborde através de nós. Ao entender essa verdade e possamos demonstrar esse amor aos outros, servindo, obedecendo ao Senhor e falando do Teu Evangelho. Porque ao pregar o Evangelho, ao mostrar ao homem a sua condição de pecador, a necessidade que ele tem de se converter ao Senhor Jesus, nós estamos pregando o grande amor de Deus. Que assim seja, Pai, em nossas vidas, que haja esse crescimento e entendimento do Teu grande amor por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.